Estar aqui novamente, né? Sabendo que o Senhor está envolvido aqui conosco, cheio de desejo que nossos corações sejam quebrantados por Ele, por Sua palavra e por Sua vontade. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Senhor, obrigado por esta oportunidade, por esse tempo, e agradecemos pela Tua muita misericórdia derramada, Senhor, sobre nós. Rogamos a Ti pelo Teu Espírito nesse instante. Ó Senhor, nós precisamos compreender o Teu falar. Hoje, Senhor, nós vamos falar sobre as verdades que sobrepujam as mentiras que Satanás conta sobre submissão. Dá-nos coração, Senhor. Nos ajuda, por graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Então, no estudo anterior, falamos sobre 4 mentiras sobre submissão. Hoje nós vamos conhecer a verdade libertadora a respeito da submissão. Essa verdade, ela não só anula as 4 mentiras que nós falamos anteriormente, como qualquer outra que possa surgir em nosso meio, em nosso coração. Então, primeiro nós precisamos entender qual o propósito de Deus para a submissão. Qual o propósito de Deus para a autoridade que Ele constituiu sobre nós. Então, a pretensão do Senhor, a pretensão de Deus era que a autoridade fosse um meio de fornecer cobertura e proteção espiritual para nós. Quando compreendemos isso, a nossa perspectiva a respeito da submissão aumenta e muito, né? Quando você diz ao seu filho de 2 anos de idade que ele não pode atravessar a rua em frente à sua casa sozinho, você não está sendo tirânica ou cruel. Você está protegendo ele, entendeu? Por quê? Porque você sabe que existem carros que passam velozmente naquela rua e você sabe os riscos que ele está correndo. Então você está agindo com as melhores das intenções para com o seu filho. Embora ele possa não enxergar a necessidade de proteção, porque se ele pudesse compreender o quanto atravessar a rua sozinho pode ser perigoso para ele, então entenderia o seu cuidado ao proibi-lo de atravessar a rua. Então, quando nós colocamos debaixo da cobertura espiritual das autoridades que Deus colocou em nossa vida, como a cobertura espiritual do nosso marido, a cobertura espiritual dos nossos irmãos que estão no governo da igreja, Deus nos protege. E por outro lado, quando insistimos em fazer as coisas do nosso jeito e sair de debaixo dessa cobertura e proteção, nós nos abrimos à influência e ao ataque do inimigo. Então, acredito que o fracasso de muitas mulheres em se colocar debaixo da autoridade dos maridos é responsável pela proporção em que tantas mulheres são vulneráveis ao ataque de Satanás em suas mentes, desejos e em suas emoções. Então, quando saímos de debaixo da autoridade, seja em grandes questões, seja em áreas insignificantes, aparentemente insignificantes, nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. Então, a questão fundamental em relação à submissão é minha vontade de confiar em Deus e de me colocar sob sua autoridade. Então, quando você compreende que o Senhor está te protegendo, que o Senhor está nos protegendo, nos colocando debaixo dessas autoridades, então nós vamos ter, né, uma vontade, né, uma revelação, uma demonstração da nossa confiança nesse Deus que fez tudo isso para nos proteger. Então, quando estou disposta a obedecer a Deus, eu noto que não é tão fácil e ameaçador me submeter às autoridades humanas que Ele estabeleceu em minha vida. Vamos ver um texto aqui na palavra de Provérbios 22:1. Então, o texto diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor.
que o inclina a todo o seu querer. Então, aqui o autor de Provérbios, ele está nos assegurando que o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Quem dirige as correntes de águas? O Senhor. Então, quem dirige o coração do rei? O Senhor. Então, nós vemos aqui que uma autoridade superior controla toda a autoridade humana. Resumindo, nenhum ser humano controla a nossa vida, a não ser o Senhor. Então, a nossa vontade de nos colocarmos debaixo das autoridades instituídas por Deus é a maior prova do quanto é grande a nossa fé no Senhor, a nossa fé na Sua palavra, a nossa fé na intenção dEle para conosco. Então, a submissão nos coloca em posição de sermos abrigadas e protegidas por nosso Pai Celeste. Ou seja, submissão não é uma prisão, submissão não é uma cadeia, submissão é uma proteção, submissão é um abrigo que o Senhor fez para nos colocar. Amém? Então, esse Deus, maravilhoso, que tem todo cuidado conosco, e que é sábio, amoroso, e é todo poderoso, e que controla o coração do rei, também controla o coração do marido, também controla o coração dos irmãos que nós estamos debaixo do governo deles, e também controla todas as coisas. Então, o que nós precisamos observar aqui é que a beleza da submissão é nos proteger, é nos guardar, o guardar do maligno. Amém? Então, a questão que se levanta aqui agora a respeito da nossa posição. Nós realmente cremos que Deus é maior que qualquer autoridade humana? Então, às vezes, a nossa incredulidade é que nos impede de nos posicionarmos debaixo dessa submissão, olhando não para o homem, não para a falibilidade do homem, não para a posição do homem, mas olhando para o Senhor que governa esse homem. Então, nós realmente cremos que Deus pode? Quando nós nos levantamos, como eu disse há pouco, quando nós nos levantamos contra a submissão, ou nós não cremos no Senhor, ou nós queremos mesmo ser rebeldes contra Ele. Mas geralmente a mulher está nessa primeira posição de incredulidade. Muitas vezes nós confessamos o nome do Senhor, muitas vezes nós nos rendemos ao Senhor, porém nós não confiamos completamente nesse Senhor, no poder dEle e na autoridade dEle. Tá? E faz uma outra pergunta aqui. Nós cremos que Ele é grande o bastante para mudar o coração de determinada autoridade se for necessário? Nós cremos isso? Nós precisamos crer isso, porque nós não estamos nos submetendo crendo no poder do homem, nós estamos nos submetendo crendo no poder de Deus, no poder da autoridade maior, no poder que Ele tem de mudar o coração de qualquer marido, de qualquer pessoa. Amém? Faz uma outra pergunta. Cremos que Ele é grande o suficiente para nos proteger caso tomemos o nosso lugar legítimo debaixo dessas autoridades? Nós cremos isso? Que é o Senhor que vai nos proteger e não esses homens? Nós podemos crer isso? Cremos que Ele sabe o que é melhor para nós e estamos dispostas a confiar nele para cumprir seus propósitos perfeitos e eternos para a nossa vida? Podemos crer nisso? Quando nós nos posicionarmos crendo que tudo vem dele e tudo é para ele, então nós estamos seguros. Amém? Nós já lemos o texto de 1 Pedro em estudos anteriores, e em 1 Pedro 3, 1 e 2, lá diz que a verdade é que a submissão da esposa ao marido, ela abre espaço para que Deus trabalhe no coração dele e o traga à obediência.
né? E daí nós podemos ver que do verso 3 ao verso 6, desse mesmo capítulo, Pedro continua e diz que uma atitude do coração submisso produz em uma mulher o tipo de beleza mais radiante e duradoura. Vamos ler esse texto. 1 Pedro 3, verso 3 a 6. Então Pedro, ele diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, na realidade, a submissão de uma esposa ao marido, independentemente da condição espiritual dele, torna-a livre do medo, porque ela se confiou a Deus, que tem o controle final de seu marido e da situação em que ela se encontra, né? Então, se conversarmos aí com muitas mulheres sobre submissão, elas terão em seus corações incrédulos muitos argumentos lógicos para não se submeter. Porém, não há argumentos lógicos para a submissão. O fato de Jesus abrir mão das glórias do céu para poder dá-las a nós desafia a lógica. Não tem a ver com lógica, mas sim com o amor dele e do Pai por nós. Aleluia. Irmãos, isso é muito precioso, irmãos. Isso é muito grandioso. Então, que o Senhor nos conduza, né? Que o Senhor nos leve a considerar essas coisas diante do Senhor, para que possamos desfrutar, irmãos, de tudo isso, desfrutar dessa graça da submissão, dessa graça manifestada pela pessoa de Cristo e de tudo que Ele, né, trouxe para nós, tudo que Ele tem para nós, tá? Então, assim é a submissão, assim como a entrega de Cristo, né, o amor dele, aquela entrega de morte por nós, para nos redimir, não tem lógica, assim também é a submissão. A submissão não tem nada a ver com lógica, ela tem a ver com amor, ela tem a ver com doação. Então Jesus nos amou tanto que se submeteu voluntariamente à morte na cruz, né? Então o seu mandamento afirma que as esposas devem se submeter aos seus maridos. É um presente que damos voluntariamente ao homem que juramos amar, e em obediência ao Salvador que amamos. Então, ou seja, por que nós nos submetemos voluntariamente? Porque amamos a pessoa que está do nosso lado, porque é a pessoa que o Senhor escolheu para estar conosco, né? E também por obediência ao nosso Salvador, porque nós amamos esse Salvador e nós queremos fazer a vontade dele. Então Deus diz que o homem precisa de um ajudante. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma, ao invés de contradizer, ao invés de se levantar contra. A verdadeira mulher, ela vai ter alegria nesse coração, né, de ser uma ajudadora, de se colocar nessa posição que o Senhor deu a ela. Que privilégio, irmãs, que privilégio. O homem poderia ser independente de nós, o Senhor poderia ter feito o homem independente de nós, mas Ele quis nos colocar como auxiliadora, como ajudadora em todos os projetos que o Senhor estabeleceu para o homem. Isso é muito precioso, irmãs. Uma mulher verdadeira, ela torna-se compassiva em vez de ser controladora. Ela se torna companheira em vez de ser protagonista. Não é ela o destaque, não é ela, mas os interesses do marido, os interesses da família, os interesses dos filhos e, primeiramente, os interesses do Senhor é que devem ter destaque
tanto no lar como na vida da igreja, e onde essa mulher colocar os pés, o que deve ser destacado na vida dela é uma vida que expressa a pessoa de Cristo, tá? Então, essa mulher, ela não se torna substancialmente submissa. E não, então essa mulher, ela se torna substancialmente submissa. Isso faz parte dela, isso faz parte do ser dela, né? Ela não é um submisso superficial, tá? Então a gente vê muitas mulheres que na vida da igreja, nossa, é tão submissa quando você conversa com ela, o esposo, mas quando você vê um testemunho do esposo dela dentro, de como ela é dentro da casa e no seu dia a dia, é muito triste, irmãs. É tão triste você ver mulheres, irmãs, cristãs, mulheres que conhecem a palavra, que caminham na vida da igreja há tantos anos, quando você fala sobre casamento, elas torcem o nariz como se fosse a pior coisa do mundo, como se fosse uma coisa de só menos valor, né? Elas desprezam aquilo que o Senhor fez de mais sublime. Então, isso é muito triste, né? Então, a verdadeira mulher, ela não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio, não tem de controlar todas as coisas, né? Seu medo se dissolve onde? À luz da promessa de Deus de ser o seu Deus e de viver dentro dela. Irmãs, Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. A palavra, Ele disse que Ele habita em nós. Então, nós não precisamos temer, nos sujeitar, porque geralmente o temor da submissão é que nós queremos ficar por cima, né? É sempre a posição de destaque, é sempre a posição controladora, né? Não posso perder o controle de nada. Então, o que acontece? É isso que traz temor no nosso coração. Mas esse Cristo, Ele vive em nós, Ele vive dentro de nós, Ele é a nossa vida. Então a submissão é simplesmente uma demonstração da sua confiança no poder soberano do Senhor Deus. A submissão é um reflexo da sua redenção. Nós fomos redimidos em Cristo, nós não precisamos temer nada, nós não precisamos nos preocupar com nada. A palavra diz que Ele veio, foi humilhado, foi chicoteado, foi perseguido, entendeu? Mas Ele não se demoveu da posição que Deus deu para Ele. E é isso, irmãs, que nós precisamos aprender na questão da submissão. Não precisamos ser insubmissas para nos proteger. Nós temos um Deus que nos protege. Se você ainda não crê nesse Deus, busque a Ele. Vá diante dEle e fala para Ele que você quer um coração que se renda a Ele, que se renda aos pés dEle, para que Ele possa controlar todos os aspectos da sua vida e fazer de você uma mulher segundo o coração dEle. Amém? Vamos orar então nesse instante. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno, Senhor, de ser engrandecido. O Senhor é a própria expressão do amor, a própria expressão da graça. O Senhor é a expressão, Senhor, da proteção. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós desde o princípio. Senhor, o Senhor olhou para as mulheres com um olhar de amor. Teu Filho também olhou para nós com um olhar de amor e nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz, para debaixo do Teu governo, Senhor. Muito obrigado. Torna real isso, Senhor, naquelas que ainda não creem. Torna real isto naquelas que ainda não conhecem, Senhor. Nós pedimos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o próximo estudo, se o Senhor permitir, estaremos entrando em outra fase. E que o Senhor nos dê graça e nos conduza. Amém.